Tô aqui. Cabelinho. Deixa eu pôr o título aqui, enquanto vocês entram. Oi, dona Darli, tudo bem? Oi, Fabiola. Ai, peraí, autocura. Bem-vindos. E aí, Rafito? Peraí que eu tô pondo o título. Não, não fixou, caramba. Pronto. Fixou? Não, não fixou. Ah, cáspita. Não fixou. Bem-vindos. Mas que coisa confusa. Por que não fixou? Oi, E aí? Tudo bem? tudo bom? Oh, meu Deus do céu. Eu acho que eu tô me enrolando aqui. Peraí. Ai, Senhor. Não tá fixando o comentário. Ih, tá com problema aí. Tá. Bom, nosso tema de hoje é a mediunidade como instrumento de autocura. Então, não sei por que não está querendo fixar, sei lá, que coisa é essa. Não tem problema, já fica aí o título. A mediunidade como instrumento de autocura. Bem-vindos todos. Vou fazer nossa leitura. Bem-vindo. Olha, tive que me segurar para não mandar mais comentários lá na outra live que eu estava participando. Oi, mãe, tudo bom? Oi, Minha tia. amiga falou que tá 4 graus lá. Tá frio pra caramba. Aqui também tá 4 graus. Cara, cala a boca. Tá ótimo o tempo aqui. Vou fazer. Ah, vai me fazer inveja? Tá bebendo o quê? Água, né? Jô Soares, filha. Água, na caneca. Hum, tu vai comer durante a live, cara de pau. Vou. Vou fazer a leitura. Noel. Ontem, hoje, sempre. Escrita da vida. Minha vida foi escrita em pedaços de papel. Na Lapa, no Café Nice, outros em Vila Isabel. Vivi momentos de inferno e gozei horas de céu, para aprender a diferença entre o crente e o incréu. Aquele que acredita que há um Pai, que há um Deus, respeita-se a si mesmo, respeitando os irmãos seus. Mas quem passa pela vida materialista e descrente, nasce e morre muitas vezes para aprender a ser gente. Hoje eu canto a minha vida, porém de modo diverso. É verdade que ainda brinco, ainda faço muito verso. E para o mundo esquecer um passado feio e velho, hoje eu canto a alegria que nos dá o Evangelho. Que bonito. Ih, travou, foi? Vocês me escutam? Travou? Agora sim, tinha Voltou? travado. Pois é. Foi bonita a É, mensagem gostei que do incréu. saiu. Incréu, nunca tive ouvido falar essa palavra, incréu. É. Sem conotações, eu só gostei da palavra. Cara, para, que hoje eu tô muito risonhinha. Para. Bem-vindos todos. Antes do Rafa falar, eu vou falar para vocês rapidinho, porque se alguém ainda não sabe, que eu criei o nosso canal também no YouTube. Acho muito bonita essa palavra, YouTube. Porque tem muitas pessoas que não acessam o Instagram. No nosso grupo de oração mesmo, Rafa, tem várias pessoas que não têm conta no Instagram, que utilizam um aparelho que já está com a capacidade máxima, então não comportaria mais um aplicativo, Uhum. enfim. E a ideia é que a gente divulgue cada vez mais essas pérolas que a gente tem tido a oportunidade de receber diariamente aqui no Cefac.
Sim. Então, tá lá, já compartilhei. Quem puder, quem quiser, se inscreva, convide os amigos, os inimigos também, porque aí você convida o inimigo, você já junta, já se afiniza com ele e já é menos um para sua conta kármica. Verdade. Difícil é chamar um Já que você inimigo, né? começou Mas bebendo tudo sua bem. água, já que você começou com a tua água, eu vou comendo meu chocolate Ah, tá, e cara de você pau. segue com a mediunidade Como e a instrumento de autocura. autocura. É isso aí. A mediunidade como instrumento de autocura serve inclusive para quem come Kit Kat. Não, brincadeira. Mas como a gente Rola a inveja. vem falando desde a semana passada, né, a respeito sobre a mediunidade, e suas derivações, a utilização, né, desse instrumento divino em nossas mãos para que nós possamos alcançar a nossa evolução, o nosso crescimento. Ela é uma faculdade orgânica, como eu sempre menciono, né? Então é inerente a todos nós somos médiuns, em maior ou menor grau, mas todos nós somos, porque temos uma glândula, né, que é essa antena de conexão com o plano espiritual, que é chamada de glândula pineal. Então é através dessa glândula que é uma antena que a gente chama assim, que existe essa conexão e essas percepções extrasensoriais, né? Através das vibrações do plano espiritual. Essa denominação, né, de mediunidade, ela aplica-se estritamente à faculdade que é bem caracterizada. Kardec utiliza da seguinte maneira: todos nós somos médiuns, porque sentimos em maior ou menor grau a interferência ou a influência do plano espiritual, né, em nossos pensamentos. Entretanto, ele deixa bem claro no Livro dos Médiuns que estuda-se a mediunidade como faculdade naquelas pessoas que essa faculdade ela é mais percebida, ela é mais patente. Ostensiva? Os efeitos são mais patentes, Tá. ostensivos. E aí define como é, efeitos físicos, né, efeitos físicos e efeitos intelectuais. Então, existem duas maneiras de classificá-las. Os efeitos físicos são aquelas que se davam através das pancadas, como nós estudamos, né, naquele estudo do Espiritismo, em que existia a comunicação através das pancadas, das irmãs Foxes, ou então das mesas girantes, lá na própria França mesmo, né, que despertou a Uhum. atenção de Allan Kardec. Então, efeitos físicos, que não existe a interferência propriamente dita de um médium, né, de uma pessoa dotada dessa faculdade mais ostensiva. E os efeitos intelectuais, onde existe uma ramificação de faculdades, né? Sejam ela a psicofonia, a psicografia, né, a pictografia, a audiência, a clareaudiência, a vidência, enfim. Então a gente define dessas duas maneiras. Aqui tem a interferência intelectual do médium e aqui são apenas efeitos físicos mesmo, né? Ô, Rafa, eu sei Sim. que para a grande maioria as pessoas já devem ter muita afinidade, muito conhecimento dos tipos de mediunidade, mas para aquele que não tem, você pode fazer um resumo do resumo do que seria a psicofonia, do que Sim. seria a psicografia, bem, bem simples, sabe? Para que não fique, para quem por acaso está tendo contato agora, né, com a doutrina espírita, que não fique perdido. Uhum. Então, vamos começar. Deixa eu só pegar minha cola aqui que eu fiz até para falar com o Carlos. Eu elenquei, que a gente acaba esquecendo. Sendo que não são apenas Sim, essas. claro. O livro dos médiuns, ele enumera, né, elenca assim, inúmeros tipos de mediunidade. Até aqui, ó. Quem quiser pesquisar, quem quiser estudar, vale a pena dar uma lida. Elenca uma infinidade, Vamos. né, de faculdades mediúnicas. Aqui a gente vai falar sobre as principais. Vamos mencionar as principais com um conhecimento básico do que seja cada uma, né? Então eu coloquei assim,
como médium intuitivo. Intuição, todos nós temos, né, em maior ou menor grau. Todos nós, como adentramos um lugar, a casa de alguém, ou estamos com uma pessoa, nós sentimos a energia, a mudança energética, nós percebemos ao entrar na casa da pessoa, nossa, que casa pesada, ou então que casa alegre, né, ou que pessoa pesada, que energia densa, ou então que pessoa que contagia, que traz boas, né, vibrações para a gente. Então, isso que é? São os médiuns intuitivos, que somos todos nós, né, que sofremos a influência, né, do pensamento dos espíritos, né, da interferência da vibração do pensamento deles, e temos essas percepções, né? Então todos nós temos essa faculdade inata em nós, né? Os médiuns audientes, né, a mediunidade de audiência, aqueles que escutam as vozes dos espíritos, sejam através de uma voz interior, no foro íntimo, seja através de uma voz propriamente dita, falando ao pé do ouvido, né, onde eles utilizam do ectoplasma do médium, né, do ambiente, para a produção realmente de uma voz externa em que o médium vai ouvir. A mediunidade dos falantes ou psicofônicos, ou a psicofonia, que também tratamos como mediunidade de incorporação, que é através da interferência, né, da influência dos espíritos no campo cerebral do médium, e que através dessa mensagem que é passada, captada pelo médium, é passada através da voz. Essa mediunidade também pode ser utilizada através da influência direta dos espíritos no aparelho fonador do médium, como pode passar pelo processo de mentalização, né, a incorporação consciente, que a gente chama, da mensagem chegar, seja ela intuitiva ou realmente ostensiva na mente do médium, e ele passar aquela mensagem, né, através de seus processos físicos, mentalizando, processando aquela informação, ou seja, utilizando diretamente o aparelho fonador, onde os espíritos vão utilizar, podendo sair vozes alteradas, enfim, eles vão se utilizar propriamente do aparelho fonador do médium, né? Os médiuns psicógrafos, ou a mediunidade de psicografia, que é considerada uma das mais antigas, né, presentes, né, como a gente falou anteriormente, que começou a se desenvolver através das pancadas nas mesas, onde se determinavam, para determinada quantidade de pancadas, uma letra do alfabeto, e aí, decorrente daí, foi se especializando, foi se trabalhando para até o desenvolvimento da escrita, né, que também ela acontece através da intuição, né, que o médium sofre através da interferência dos espíritos, e ele vai escrever, né? Essa psicografia, ela pode ser de forma direta também, no mesmo caso da psicofonia, onde o espírito toma conta da parte motora do médium e escreve, utilizando a mão, né, e o lápis, como pode ser intuitiva. O médium mentaliza, tem aquela percepção da mensagem que lhe é passada, e sem a interferência do seu raciocínio lógico, ele passa aquilo para o papel. Então, se dá a psicografia dessa maneira. Temos também os médiuns videntes, né, a mediunidade de vidência e a clarividência, que está extremamente ligada uma com a outra, que é a possibilidade do médium ver um espírito, ver o mundo espiritual, ver o desenrolar de acontecimentos, né? A vidência num grau menor, né? Ela se dá como se fosse numa tela mental do médium, sabe, uma coisa interna. Ele está vendo. Uhum. É como se fosse um holograma, uma coisa assim mais dentro da sua mente, né? E a clarividência é uma coisa mais real, onde ele enxerga de maneira mais evidente, como se fosse uma pessoa encarnada mesmo, né? Como se fosse de carne e osso. Então, existe essa distinção aí. E basicamente são essas as principais, né, e mais comentadas, e a partir delas existe uma enorme ramificação, né, de faculdades mediúnicas, mas que tem muita interseção com essas principais aqui que eu mencionei. E não necessariamente, ou obrigatoriamente, enfim, o médium, ele tem apenas um tipo de mediunidade. Não, Ele pode
conjugar, né? Sim. Não é escolha do médium. Não é, hoje eu quero ser psicógrafo. Sim. Não é isso. Na verdade, são faculdades que se desenvolvem através do estudo, né, principalmente do estudo doutrinário, da evangelização, da mudança de pensamento, né, do padrão mental do médium. Elas vão se desenvolvendo, vão se desenrolando, né? Às vezes você começa com uma psicofonia e não tem habilidade nenhuma para psicografar. Foi o que aconteceu comigo. A primeira a aflorar em mim foi a psicofonia. Depois de muito tempo de estudo, depois de muito meditar e entrar realmente naquele clima de harmonização mental, que eu fui conseguir passar, né, escrever alguma coisa. Então, comigo se deu dessa forma. Em outras pessoas acontecem de forma contrária. Primeiro se desenvolve a psicografia e depois se desenrola outro tipo, né? Então, cada um tem seu processo e cada uma vai surgir no momento adequado para o desenvolvimento e para o crescimento daquele médium. Mas sempre lembrando, a gente tem falado isso sempre aqui, observe a conduta do médium. Sim, Porque principalmente. se você vai em algum local, você vai em busca de algum tipo de comunicação, de alguma resposta, a primeira coisa que você precisa fazer, ontem o Tiago teve aqui e ele falou muito bem, né? Como criar intimidade com a espiritualidade. A gente não precisa de lugar pré-definido, a gente não precisa de hora pré-definida para se conectar com a espiritualidade. Uhum. Mas se você entende que é necessário ter a intervenção de algum médium para receber alguma informação, se liga na seriedade do médium. E não é do que ele te fala, mas é de como ele age, de como ele leva Comportamento, né? a vida dele. Porque dentro do centro, todo mundo se comporta sabe, eu sou muito calmo, eu sou muito tranquilo, eu não brigo com os irmãos. Mas e fora do centro? É o O capeta. principal balizador, exatamente, o principal balizador é o médium fora do centro. Porque aquela máxima de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso aí é de outros tempos. Por favor. A Elaine perguntou aqui, Rafa, o olfato tem alguma relação com algum tipo de mediunidade? Então, apesar de ser uma percepção sensorial dos nossos 5 sentidos, né, aptos ao humano, né, inerentes a nós encarnados, de repente tem alguma ligação no sentido de você sentir um cheiro, e isso é muito específico. Por exemplo, tem uma reunião, né, está se desenrolando uma reunião, já aconteceu isso com a gente, né, da gente estar numa Sim. reunião, uma pessoa mentalizar, relatar, né, ao final da reunião, falar assim, eu vi um ambiente muito cheio de flores e tudo, e no mesmo momento a gente tem o relato de uma outra pessoa que sentiu o perfume das flores. Quer dizer, ela não via, né, mas sentia o cheiro, né, enquanto a outra via e não sentia o cheiro. Então tem sim uma relação, mas nesse sentido mais global, assim, de uma reunião onde cada um vai ter uma percepção diferente do que está acontecendo. Já aconteceu conosco também, numa reunião, um tratamento de cura, onde a sala se impregnou de cheiro de éter. Sim, sim. Mas existem outras sutilezas, eu chamaria de sutileza, né? Você, de repente, está em casa fazendo alguma coisa e percebe um cheiro. Uhum. Um cheiro que te remete a uma pessoa e não tinha por que aquele cheiro ter acontecido. Então, eu digo que são maneiras muito carinhosas e delicadas da espiritualidade se manifestar, né? Uhum. Obviamente que tem outros odores que também nem sempre são agradáveis e a gente percebe também, mas aí é a questão da vibração, da sintonia, da conexão. É verdade. Então, eu estou tratando aqui de mediunidade como um instrumento de autocura justamente nesse sentido.
né? Porque fala-se muito em desenvolvimento mediúnico, em estudar mediunidade, e não se pensa que às vezes a pessoa está em desequilíbrio, né? Ela está passando por um processo, seja de doença física, né? Ou seja uma doença que ainda não se manifestou no físico, mas está latente no seu perispírito, né? Está assim a ponto de extrapolar para o físico, né? De somatizar, como a gente fala. E é justamente esse processo, né, da mediunidade que vai auxiliar como instrumento na cura da pessoa. Por quê? Para que você desenvolva a mediunidade, eu não gosto desse termo, né? Para que você treine, né? Para você se adeque, para que você entenda a respeito disso, você precisa de muitas outras coisas. Você precisa mudar o seu padrão vibratório, você precisa se evangelizar, você precisa conhecer o que você está fazendo, e automaticamente isso vai te transformando, vai te curando de dentro para fora, né? Vai te mostrando realmente, vai te fazendo, te trazendo um autoconhecimento do que é você e do que não é seu, né? Então isso te transforma, isso te proporciona cura. Mas isso a gente vai deixar para falar mais à frente aí. Passei o carro na frente dos bois, mas foi só para dar uma ideia do que como engloba, né, o assunto um ao outro. A Marlene falou aqui, né? É que é muito mais do que só estudar o Evangelho, é viver o Evangelho. Sim. Então, a maior forma eu diria, de exercitar, ou de desenvolver, ou de se capacitar mediunicamente, é através do exemplo praticado pela mensagem do Evangelho. Sim. Porque de nada adianta você ser um médium top plus. Eu ia falar uma palavra, mas não posso falar por causa do horário. Inclusive estou maneirando. Mas não adianta nada você ser um das galáxias se você é um pé no saco com o outro. Você se acha o superior, o fera, que é muito bom, porque já leu 495 livros, sabe de cor, texto, artigo e não sei das quantas, e o item tal pergunta. Tem nada a ver. Na verdade é só mais um mundo, né? Porque não É só mais um quê? um pedante, uma pessoa que... Sim! E a mediunidade, aí tá ali, ó, jogando na cara. Tá vendo como é que você é? Um pé no saco? Então, muitas pessoas querem, eu quero desenvolver minha mediunidade porque o dirigente do centro falou que eu preciso trabalhar minha mediunidade. Porque ele é Vai muito fazer o forte, bem. né? Eu sou um médium muito forte. É muito forte. Você é um médium forte, de cura. Coitado. Vai fazer o bem. Vai fazer o bem, porque quando a gente pratica o bem intencionalmente, né, com a certeza, não é com a intenção de receber nada em troca, mas praticando o bem, você está se curando. E quando você você cura quem está à sua volta. Sim, Porque você não tem tempo de infernizar a cabeça da outra pessoa. verdade. Obsidiar a outra pessoa. Então, a gente está falando isso direto. Eu tenho muito que trabalhar. Tem. Mas o trabalho Tem que começa trabalhar, mas não é pondo roupinha, não. começa dentro, na verdade, né? E assim, tem toda uma sequência, né? Kardec mesmo, ele define isso como sendo que somos todos médiums sensitivos e impressionáveis, né? Então, todos temos essa percepção, né? Não temos como fugir disso daí. E é onde realmente tudo começa. Como que eu posso falar? Nós temos as sensações, como eu mencionei, sentimos calafrios, sentimos a energia mais pesada, ou uma pontada na cabeça, né, uma dor de cabeça que vem, Ranço. antipatia, assim. E isso tudo, às vezes, é influência externa, não somos nós, né? Sim, A sim. pergunta do Livro dos Espíritos, né, Kardec questiona os espíritos. Na 459, ele fala assim: os espíritos influenciam em nosso pensamento e em nossos atos? E eles respondem da seguinte maneira: muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem.
Quer dizer, nós somos, Imagina. né, nós somos marionetes, né, na mão deles. Então, se a gente não tem o nosso processo de reforma íntima, se nós não temos o nosso processo de evangelização, né, de mudança de padrão, nós estamos aí jogados e eles vão fazer o que quiserem, vão nos utilizar da maneira que eles acharem melhor. E, num segundo momento, nós encontramos também a inspiração e a intuição, né? E aí já entende-se que nesse segundo momento a pessoa já tem a consciência disso, que ela recebe essa interferência, né, do plano espiritual, mas ela já sabe diferenciar o que é dela, o que não é dela, né? E como que ela aprende a diferenciar? Através do estudo, através da evangelização, através de se conhecer, porque ela se conhecendo, ela vai saber identificar o que é um pensamento e o que é um pensamento que vem íntimo dela, né? Isso a gente conversa muito a respeito disso também, né? O que estão me sugerindo nesse momento, né? É uma coisa que vai me proporcionar momentos agradáveis, que vai me trazer bem-estar, ou é alguma coisa que vai me perturbar? Então quando a gente consegue identificar que é algo que nos perturbe, se a gente está num caminho certo, se a gente está se propondo a fazer a coisa da maneira correta, levar, né, pregando a caridade e fazendo a caridade, a gente vai conseguir perceber que determinados tipos de pensamentos são influências externas. E a gente vai conseguir manobrar, né? Ainda que com dificuldade, a gente vai conseguir se livrar dessa influência. Porque nós sabemos o que temos dentro de nós. Nós sabemos que essas sugestões não nos pertencem. Então vamos saber também evoluir e crescer nesse sentido, né, de conseguirmos nos manter fortes no nosso propósito. A mediunidade, ela propriamente dita, para entender, né, os diversos tipos de mediunidade, como nós falamos, eu até mencionar aqui, eu até escrevi, que ela são de efeitos patentes, como Kardec preconiza ali. Ele coloca de maneira didática que, ainda que todos nós sejamos médiuns, né, conseguimos perceber, né, a influência extrasensorial, essa mediunidade estudada era uma mediunidade mais ostensiva, seja ela pela psicofonia, psicografia, clarividência, clareaudiência, enfim, é esse tipo de mediunidade que vai se dar o olhar para o estudo, né, para a pesquisa. Muitas pessoas falam assim, agora que eu comecei a frequentar o centro espírita, agora que eu comecei a estudar o evangelho, eu tenho percebido muita coisa. Isso até comigo aconteceu. Na verdade, comigo aconteceu o contrário, né? E eu não queria nem ir para centro espírita. Mas foi o inverso. Mas por que isso acontece de maneira mais ostensiva? Porque você está polindo a sua antena e está chamando a atenção, está entendendo o que está acontecendo com você. Uhum. Porque antes, no automatismo da vida, você poderia acreditar isso uma capacidade extremamente aguçada. Nossa, eu sou muito, cara, quando eu cismo com fulano, eu sei, não adianta, que eu sou muito bom. Às vezes a gente faz isso, sabe? Olha, eu me livrei de uma, porque se eu não tivesse essa percepção... E quando você começa a estudar Kardec, e não é porque Kardec que sabe de tudo, porque os espíritos compilaram e condensaram para ele isso tudo, você começa a se dar conta de que você já tinha manifestações mediúnicas desde sempre. Sim. Elas agora estão mais ostensivas, mais exacerbadas, porque você está entendendo o que está acontecendo. E você está identificando, né, em você esses processos, principalmente. Exato. E a mediunidade, o Rafa pontuou muito bem esse tema, como instrumento de autocura, ela não é para a gente trazer benefício para o próximo, mas primeiro para nós mesmos.
para sim, nos melhorarmos. com Não certeza. nos envaidecermos. Ah, eu sou psicógrafo, eu sou muito bom. Eu psicografo, ó, Até sei porque, lá, o nome desses famoso tudo. até porque isso não é dom, não é privilégio, né? As pessoas encaram ainda, por desconhecimento, encaram a mediunidade como privilégio. Nossa, o cara é médium, olha que bam, bam, bam. É um privilégio, é um dom que ele tem. Não é. Na verdade, isso é uma dívida que nós temos que acertar aqui. Nós, quando temos essa mediunidade, né, que a gente fala de forma mais ostensiva e latente, é por conta do nosso compromisso assumido na espiritualidade de utilizar é, essa faculdade para nos curar, para o nosso processo de reforma íntima e para auxiliar o próximo, mas Sim, principalmente nos transformar, né? E até eu mencionei aqui, eu coloco que a base, a mente, né, é a base de todos os fenômenos mediúnicos. Numa mente desequilibrada, em desequilíbrio, né, numa mente doentia, como que vai se dar um processo mediúnico? O que ela vai atrair? Né? Aqui, qual será a conexão? Com que padrão de espíritos essa mente vai se conectar quando ela está em desequilíbrio? Né? Eu mencionei há pouco falando com o Carlos, né? Você não vai ouvir um pagode na JBFM. Você não vai ouvir um funk pesadão na JBFM. Né? Então, onde está o teu dial? Onde está sintonizado o teu rádio? Qual é a frequência que a tua antena está captando? Então, tudo isso é um processo de autocura, é um processo de você melhorar o seu padrão vibratório para você entrar em conexão com quem realmente vai te instruir e vai te direcionar para o teu processo de reforma íntima, para o teu processo de elevação espiritual. Então, é básico isso. Né? a Marlene disse que é muita responsabilidade. É muita Sim. responsabilidade, principalmente quando a gente se percebe responsável pela energia que a gente emana. Porque a gente só emana a energia que a gente atrai. Ou a Uhum. gente só atrai o que emana. Tudo bem, é dicotômico mesmo, mas imagina, eu só praguejo, eu só reclamo, eu só falo mal do outro, eu só isso, eu só aquilo. Opa, mas peraí. Hoje é terça-feira, é dia de ir pro centro, eu vou ficar bem. Aí na terça-feira você acha o passarinho lindo, se o cachorro te morde, você agradece, toma uma fechada, você manda beijo. Mas nos outros dias todos você tá. Não adianta que vai chegar lá no centro, quem vai se manifestar ou a passividade que você vai dar vai ser para um espírito elevado. Sim. É como eu comparo muito, sabe o que, Pri? É como se fosse uma faxina na casa. Existe uma diferença de uma pessoa que mantém sempre a casa organizada, a casa limpa, está sempre cuidando de tirar aquele limo que dá no canto do azulejo, que está sempre com uma escovinha na mão, lustrando alguma coisa. Existe a diferença desse tipo de pessoa que mantém um padrão de limpeza de uma faxina, em que a tua casa está imunda e você vai fazer uma faxina em um dia porque você vai receber uma visita. Então a tua casa vai estar um Sim, brinco, né? Olhando, quem chega assim, olha, vai ver, nossa, que casa linda, que casa arrumada. Mas se você for fuçar bem, for olhar nos cantinhos, não está tão bom assim. A mesma coisa com a gente no trabalho espiritual. Existe uma diferença das pessoas, né, dos médiuns, dos trabalhadores que mantêm um padrão, né, de higienização mental, de bons pensamentos, de boa leitura, de crescimento, né? Quando eu falo crescimento, é de crescimento intelectual mesmo, de você se instruir através da literatura espírita, através de qualquer literatura que vai te acrescentar mecanismos, né, de auxiliar o próximo, aconselhando, né, instruindo ele a mesma leitura que você está tendo, da pessoa em que apenas naquele dia do trabalho, né, se manteve intacta, vamos dizer assim, né, fez aquele banho, vamos dizer, fez um banho de erva e acho que está tudo bom, está tudo limpo. Não, não está, porque se não tiver essa higienização como hábito, né, não é em um dia que você vai conseguir essa transformação toda. Então, justamente, a mediunidade como instrumento de autocura é para isso, é para nos mostrar que
esse instrumento, né, essa faculdade que nos é dada, ela serve para nos elevar, para nos melhorar a cada dia, para nos manter num padrão sempre crescente, e não naquela limpeza de um dia só que vai nos mostrar limpinho para um determinado grupo de pessoas. É igual aquela história, hoje eu tô carregado, hoje eu não tô bem, vou tomar um passe. Imagina. Na verdade, as pessoas se enganam, porque o passe, ele é proporcional à sua receptividade. Se você está carregado, cara, o passe vai ser como um chuvisco na tua cabeça, né? Porque se você não está se propondo a fazer aquela mudança, né? Mudar o seu padrão para receber de forma completa, vai ser só como uma borrifogo, uma coisa em você, pegou um cheirinho e acabou. Daqui a 2 minutos o efeito do passe passou. Porque o teu processo interno não está compatível com aquela energia que você recebeu. Né? Então as pessoas se enganam muito. Exatamente. Né? As pessoas gostam de se iludir, na verdade. Né? Elas frequentam determinados locais, fazem determinados processos. Estou fazendo um tratamento espiritual. O teu tratamento tem acontecido somente dentro do centro? Se a resposta for sim, deixa o tratamento espiritual de lado, meu filho, porque não está dando certo. Né? Esse processo de tratamento, de modificação, ele tem que ser constante na sua vida. Né? A cura, muitos interpretam como algo milagroso. Né? Eu recebi a bênção de ser curado através de uma cirurgia espiritual, né? Eu recebi a bênção de ser curado por uma novena que eu fiz. Não. É um processo de autocura, é um processo de modificação, né? Lógico que tem aí, a gente não pode deixar isso como segundo plano da fé da pessoa. A fé auxilia muito, Claro, claro. mas em grande parte, o que você mudou, né? O que você mudou no seu ambiente, o que você mudou no seu padrão de pensamento, o que você mudou na sua maneira de se comportar durante aquele processo em que você estava fazendo novena, o que você estava frequentando o centro para obter aquela cura. Então, tudo isso influencia e muito, né, nessa cura recebida, que muitos consideram milagre. Não é milagre. Milagre não existe. Existem processos curativos, né? Existem processos de modificação, de você se aniquilar o antigo e construir o novo em cima daquilo ali, né? Em cima das tuas falhas, você reconstruir uma nova pessoa, um novo comportamento. Outro dia eu estava vendo uma pessoa que passou por um processo de cura, né, um tratamento de saúde, e ele disse que modificaria o padrão vibratório, porque tinha entendido realmente que o espírito muito aguerrido, muito belicoso, que poderia ter sido um deflagrador do problema que ele estava enfrentando. Uhum. E ele já venceu todas as etapas do tratamento médico terreno. E, obviamente, que venceu também os tratamentos para aquele momento espirituais. E eu vi uma postagem dele com o mesmo ou mais intensificado teor do que de antes da doença. Aí eu olhei aquilo e falei assim, gente, mas ele tinha dito até... Aí eu julguei, não tive como, eu julguei. Mas ele não tinha dito que ele tinha mudado, que ele não era mais brigão. E aí eu ri. Depois eu ri, eu falei assim, ai meu Deus do céu, vira e mexe, eu caio nessa também. Falo que eu não vou fazer, tô lá fazendo. Mas é muito sério. Porque quando a gente está em convalescença, a gente está preocupado com a gente. Uhum. A gente quer melhorar. A gente quer ter tempo. Tempo para... Até para brigar com o outro. Mas a gente quer estender o tempo. E quando a gente melhora, a gente acha que tem todo o tempo do mundo. Quando na verdade não tem. São duas percepções, assim, que você falando me veio à cabeça. Uma delas é Jesus, o tempo inteiro, né, quando ele curava, né, os doentes, ele fala assim, vá e não peques mais. O que significa isso? Vá e não peques mais. Caminha daqui para frente
de uma maneira diferente. Porque se você voltar a caminhar da maneira que você caminhava, a doença vai te pegar de novo, meu irmão. Então é isso. Muda o seu padrão daqui para frente. Se você foi curado agora, muda o seu padrão para que você continue sendo curado todos os dias. Porque se você voltar a viver da maneira que você vivia antes, a doença vai te abraçar novamente, né? E o outro eu esqueci agora. Mas, então não era pra eu falar. Mas é justamente isso, é você mudar o seu comportamento, não se lembrei o outro. O outro pensamento que me veio, insight que me veio agora, é que nós, no nosso processo de cura interna, né, de autocura, nós somos como se fossem pessoas com dependências de álcool, de drogas. Nós estamos em constante reconhecimento da nossa doença, né? Nós nos reconhecemos como imperfeitos e estamos sempre, todos os dias, é mais um dia, né? É o lema deles, né? Hoje foi mais um dia que eu venci. Então vai ser todos os dias assim, daqui para frente. Porque se você relaxar, a coisa volta. Se você entrar em contato de novo, né, com aquele ambiente ou com aquelas energias que te levaram a um processo de doença, essa doença vai voltar automaticamente. Né? Se você volta ao comportamento, se você volta às mesmas companhias, né, se você descamba para o outro lado, a doença volta, não tem jeito. E a gente tem assim relatos inúmeros de pessoas que obtiveram curas espirituais, né, através de um processo de tratamento, de fluidoterapia, enfim, e que pouco tempo depois, por abandonarem aquela modificação, né, de padrão vibratório, por retornarem a viver como eram antes, voltaram a ter a mesma doença ou até coisas piores, né, podemos dizer assim, por conta disso, por conta do esquecimento, por conta da falta de comprometimento com a mudança que assumiram, né, que se propuseram a fazer. A gente é muito culpado disso no sentido de estarmos acostumados ao imediatismo. Eu estava fazendo agora o lanche dos meninos, e o meu também, que diga-se de passagem, ficou uma coisa, gente, de mara. Ficou muito bom. Quase que eu me atraso aqui, porque eu queria comer mais. Mas, e eu estava pensando, à medida que eu ia fazendo o lanche, de como a gente tem tudo para ontem. Eu mando uma mensagem, passa frações de segundos, a resposta vem. Eu quero saber como faz uma panceta, que é o que eu vou fazer para essa semana. Eu não preciso ligar para ninguém, eu não preciso pedir ajuda do telefone ou esperar alguém me emprestar um caderno de receita. O Google está ali e me traz. Não significa que vai me trazer a melhor receita, mas ele joga várias ali. Da mesma forma, emprego. Você não precisa, óbvio que a indicação ajuda, mas você tem inúmeras oportunidades dentro da internet para procurar. E com a espiritualidade, a gente tende a achar que é da mesma forma. Eu tô doente, peraí, eu vou me transformar, vou entrar no centro espírita. Não, gente, peraí, como assim? Não vê, Chico, não fala que a gente tem que ler isso, ler aquilo, eu vou melhorar. Uhum. E vai pro centro espírita querendo a rapidez da internet. Só que aonde está a nossa rapidez, né? Da transformação. Verdade. Há quantos anos eu vivo com esse meu padrão e da noite pro dia... Na verdade, comparando com o processo que os nutricionistas sempre falam. A pessoa chega lá no consultório obesa. Quanto tempo você demorou para chegar naquele peso? E por que você quer de hoje para amanhã tomar um chá mágico, alguma coisa milagrosa que vai te transformar, né, num palito? Não vai. É um processo. E esse processo depende exclusivamente de nós, né? De quem está se propondo a entrar naquele processo. Não depende de ninguém, né? Não é nem da benevolência divina, depende, porque Deus é justo e bom. Deus não quer o mal para ninguém, né? Ele quer sempre o nosso melhor, mas através dos nossos esforços, né?
ele precisa que nós façamos a nossa parte. Ele está sempre disposto a nos auxiliar, a nos fortalecer, nos ajudar para que a gente siga o nosso caminho de transformação. Mas a transformação depende de cada um de nós. Mas aqui, ó, o seu Ari até colocou aqui, evitar ambientes, amigos e lugares que te puxem para baixo. Eu falo isso com determinada ressalva. Por quê? Se considerarmos isso como verdade absoluta e como máxima, não. Rafael, ele não é uma boa companhia, eu não vou me relacionar com o Rafael. Se eu usar essa régua para medir, ela também vai ser medida. Eu também vou ser medida com ela. Sim. Então, se eu não estou tendo, não sou o alecrim dourado que nasceu no campo, né? Então, se eu achar que eu não posso conviver com o Rafael porque ele tem comportamentos que não se adequam ao estilo de vida que eu gostaria de levar, teoricamente, os bons espíritos também não se afinizariam conosco, porque somos imperfeitos, somos falíveis e seguimos errando. Então, eu acho que, óbvio, se eu sei que determinado ambiente ou determinado tipo de reunião é complicado, eu tento abordar de outra forma. Por exemplo, na família. E aí eu vou dizer na família, porque vai falar, não, mas a amiga eu posso hoje conversar, amanhã não. Mas na família, sempre tem um ou outro que gosta de fazer determinados comentários. Sempre tem. Ah, viu fulano? Ah, mas ó, tá viajando muito, tá trabalhando com quem? Como é que ele tá trabalhando? Muda, inverte. O Rafa sempre falava isso. A gente às vezes saía e começava determinado assunto, um vinha falar do outro. No meio da conversa, dava-se um jeito. Tava falando, por exemplo, tava falando mal. Ó, vou até falar que ela entrou aqui para chamar a atenção. A Luizinha. Luizinha entrou. Falando mal da Luizinha. Mentira, que ninguém fala mal do meu amor. E aí, você tá falando do comportamento da pessoa. De repente fala assim, gente, mas você viu a cor do balão que subiu? Mudava do assunto. Não, e de maneira bem que é pra ignorante. Pessoa mesmo que não tem que falar, né? Que não tem que falar. Exatamente. Então, a minha sugestão é, vocês convivem, nós temos amigos que têm determinadas características que não são legais. Mas a gente gosta do amigo do mesmo jeito. Eu vou deixar de gostar? Não vou. Tenta modificar o rumo da prosa. Ah, tá vindo falar comigo. Às vezes as pessoas vêm falar e falam assim, mas peraí, isso é segredo? Eu posso perguntar para a pessoa se é verdade? Não, porque eu não consigo guardar segredo. Então, se não puder falar com quem você está me falando, não me fala, não. Sim. Oi, Gabi, bem-vinda. Chegou na hora. Mas, assim, se a gente começar a se limitar de estar em determinados locais, porque um tem um comportamento de falar mal do outro, ou porque vibra baixo, ou porque não sei o quê, nós estamos nos colocando numa redoma e verdadeiramente não vamos ter a dimensão do que somos capazes de superar. Sim. É mais fácil para um mosteiro, né? Se eu convivo com a adversidade, eu preciso contornar a adversidade. Sim. Agora, se eu convivo com nada, não tem nada que me abale ou nada que me instigue a estar melhor, não tem desafio. Diferente da dependência química, seu Ari, que o senhor comentou, que aí sim eu concordo, porque se fala de um processo muito além da modificação espiritual. Ela precisa acontecer, claro, mas nós estamos falando da necessidade da intervenção, muitas vezes, da medicação. Sim. Então,
Na dependência química, quando a pessoa ainda está muito envolvida com o vício, ela não pode ter a exposição daquele vício, sabe? Chega a ser, como eu diria... me fugiu a palavra. Ele está atentando contra ele, né? Ele está num tratamento de saúde onde não depende só dele a mudança. Uhum. Se é que o senhor me entende. Enfim, isso é minha opinião, tá, minha gente? Sim. É minha opinião. E essa conexão, Pri, né, essa conexão universal, ela tá em todo lugar, né? Independente da gente querer ou não querer, essa conexão se estabelece. Não é a gente, eu não aceito isso. Não é questão de aceitar ou não aceitar. É fatídico, é real, né? Acontece. A física quântica está aí nos provando dia a dia, cientificamente, o quanto essa conexão entre os diferentes estados vibratórios é latente, né, para todos nós e realmente interfere nas nossas vidas. E a Gabi está perguntando aqui se sentimentos negativos também são vícios. Sim. Se isso se torna um hábito, né, tudo que é um hábito, quando a gente entende como um hábito negativo, é um vício, né? Tem pessoas que pensam em sexo 24 horas por dia. Pode ser influência espiritual? Pode. Mas pode ser uma coisa que a pessoa própria desenvolveu, né? Por hábito de ver pornografia, por hábito de falar sobre assuntos pornográficos? Sim. Da mesma maneira, né, que os sentimentos negativos, né? De você desenvolver raiva ou antipatia por alguém por coisas bobas, né? Por questões pequenas. Isso pode se tornar um hábito. Você só ver qualidades negativas numa pessoa. Isso, além de demonstrar uma carência, né, psicológica da pessoa, né, isso também é um vício, né? De você se vicia em comentar as coisas negativas de alguém. Né? Mas você pode observar que normalmente com quem você mais convive, você acaba adquirindo a semelhança da pessoa. Sim. É fato. Então, se a sua família tem o hábito de falar mal dos outros, você vai crescer vivenciando aquilo. Sim. E vai ser difícil sozinho te dar um estalo de que isso é um vício. Uhum. Porque é um vício. Que você vai entender como um comportamento normal. Comum. Né? Você. Sim. Comum. E por que muito se fala hoje e diz assim, falar esse negócio aí de racismo, isso é muito mimimi. Porque vivemos numa sociedade onde piadinhas pejorativas eram comuns. E muitos de nós, em rodas de conversa, ríamos de piadas. De piadas que eram faladas com negros, com gays, com deficientes, Sim. com pessoas de outra cultura, outra raça, outra nacionalidade. Isso pra gente é comum. Então, eu acho que carregamos muitos vícios, né? Muitos sentimentos ainda estranhos que nos adoecem. Mas que a gente consiga ter esse tipo de percepção. E como o Rafa falou, peraí, eu estou fazendo, isso vai afetar o próximo? Como é que vai afetar o próximo? E aí a gente começa a ser um instrumento de mudança. Primeiro interna, para depois mudar quem está em volta da gente. É verdade. Vocês estão careca de saber que eu tenho um filho deficiente. E muita gente fala assim, fulano é retardado, é muito retardado, não sei o quê. Eu não consigo mensurar a capacidade cognitiva do meu filho porque ele não fala. Porque ele não exercita as atividades diárias de maneira independente. Mas não significa que ele tenha déficit cognitivo. Mas dizer que isso é coisa de retardado, eu acho tão pesado.
Sabe? É tão pesado, aí vai falar, mas Priscila, você só sente isso porque você tem um filho que é deficiente. Talvez. Talvez seja. Mas eu fui levar isso dentro da minha família e algumas pessoas me disseram, ah, Priscila, mas espera aí. Mas agora também vai levar tudo pro lado pessoal. É o hábito. É. É o hábito. Sabe? Então, eu já percebi que esse tipo de comentário não é bacana. Então, eu fui criada num universo que isso é comum. Mas para mim não é mais. Uhum. Entendeu? E Ó, isso vai sendo trazido para cada um de nós nos momentos certos, né? Nos momentos em que nós vamos ter a percepção de entender isso, seja através de um toque de um amigo, falar assim, pô, isso não é legal. Olha por esse prisma aqui que eu estou te mostrando, né? E você vai, né, conseguir, espera que... Oi? Rafa? Quando o Rafa volta, a Gabi falou, da cientista espírita falou, a desconstrução é necessária, pois isso te abre uma porta para que você... Rafa, travou tudo, Rafa. Não, não pode não. Rafa, Oi, travou tudo. espera aí, já vou destravar. Que você... Não, você falou isso, é necessário. Foi? Melhorou? Voltei? Voltou, voltou. Ah, tá. Quem que você estava lendo aí? A cientista espírita Uhum. falando, a desconstrução é necessária, pois isso te abre uma porta para que você saia de sua bolha e tenha consciência de outros modos de vida. Tá aí a importância de nos relacionarmos e estarmos abertos a discursos de pessoas que pensam diferente de Sim. nós. Exatamente. Porque se a gente Exatamente. né, se a gente se isola, a gente não lida com o problema, a gente não enfrenta de frente, né? É diferente, no mundo do coaching, muitas pessoas questionam assim, coaching é coisa motivacional. Não, não é mensagem motivacional. Coaching é a possibilidade de você administrar os seus processos para determinados objetivos que você tenha, né? Você utiliza ferramentas que te conduzem de um ponto ao outro de uma maneira mais fácil, né? Então, muito se fala no mundo do coach que aves da mesma plumagem voam juntas, né? Então, pessoas que têm a mesma afinidade, o mesmo tipo de pensamento, vão se reunir automaticamente. Naturalmente. Da mesma maneira que vão se repelir aquelas que pensam diferente, né? E também se fala, não em isolamento, mas é em você perceber, através do autoconhecimento, você perceber que determinada pessoa, ainda que seja da sua família, te faz mal. Aquele irmão me faz mal, aquele tio me faz mal, né? Seja com a maneira de comportamento dele, seja com o que ele fala, enfim, me faz mal. Eu tenho, sim, a obrigação, para o meu bem-estar, para a minha autocura, né, para os meus processos internos, de me afastar daquela pessoa, de não querer o contato com aquela pessoa, de não querer me relacionar com aquela pessoa. Eu tenho sim esse direito. E eu devo fazer Sim. isso por mim, não é por nada. É para que eu não agrave ainda, a gente pensando ainda pelo lado espiritual, é para que eu não agrave ainda mais esse relacionamento. Porque se eu não estou sendo capaz de lidar com as diferenças, eu me afasto, vou trabalhar meu processo aqui, beleza? Em determinado momento lá na frente, eu posso voltar a me relacionar com essa pessoa. Mas no momento, eu preciso me Exatamente. afastar. Né? Então, existe... Vocês falaram a mesma coisa, ó, juntinhos, ó, ao mesmo tempo distanciar-se pode ser uma autodefesa, uma vez que podemos não estar preparados para lidar com determinada situação. Em um dado momento, a autopreservação é necessária para evitar a desordem psíquica. Exatamente. Exatamente. É isso aí. Olha só, peraí, minha gente. Rafa, não dá para concluir. Eu vou terminar, a gente volta, você faz o fechamento e a prece. Tá bom, pode beleza. Ser? Pode, valeu. Enquanto isso, eu como meu Kit Kat. Voltem todos, por favor.